Botei para gravar, galera. Sempre bate o receio de ter alguém mais, não sei se é bem rigoroso ou incompreensivo, sei lá, ou mais frio, que não está nem aí para a situação do outro. Então eu estava com essa preocupação, além de toda a questão envolvendo a minha esposa. A aula de segunda-feira ela foi ainda mais emblemática, porque ela estava fazendo ainda cirurgia. Ela voltou para o quarto quase 10 horas, salvo engano, assim, não tinha menor condições, nem do ambiente, nem de cabeça para dar aula naquele momento. E eu fiquei muito feliz mesmo com a compreensão dos senhores. Não teve qualquer um que se opôs, nem no grupo, nem por mensagem no inbox que poderia mandar, pelo que pude apurar, nem mesmo com a coordenação. Então todos foram muito compreensivos. Eu queria bastante agradecer aos senhores. Tá? Além desse agradecimento inicial, eu vou precisar pedir um pouquinho mais de paciência para os senhores, não mais com relação a ter ou não ter aula. Eu vou precisar de um pouquinho mais de compreensão, porque algumas questões relacionadas a aspectos procedimentais nesses nossos próximos encontros que podem acontecer. Por exemplo, eu sempre coloco o meu telefone no mudo. Ele não está no mudo agora. Se tocar alguma vez, é porque pode ser justamente a minha mulher me ligando. Na minha casa tem 2 andares, o meu escritório fica no andar de cima, fica até um pouco afastado da casa, é no andar de cima, é no platô, assim, depois da minha varanda, onde eu estou agora, e não dá, as paredes são muito grossas, não dá para a gente gritar e ouvir. Então ela vai me ligar se precisar de alguma coisa. Tá? Eu também não estou com a cabeça 100% voltada, não sei se alguém já passou por isso aqui, mas como foi uma cirurgia de médio porte, né? Também gosto sempre de deixar claro que assim, não é nada tão sério a ponto de ela estar correndo risco, não é nada disso. Mas ela quebrou, acho que eu expliquei no áudio, mas resumidamente, ela sofreu um acidente descendo uma ribanceirazinha, assim, coisa boba, de um rio, e o pé ficou preso, ela quebrou a canela e o calcanhar. E ela colocou ali uma placa de titânio e 12 pinos. Eu não tenho muita experiência com isso, mas pelo que eu pude perceber, é uma questão de médio porte, pelo menos. Tanto que, uma informação em off aqui, todo mundo que entrava no quarto, né, os enfermeiros, perguntavam assim, você faz motocross? Você é acidente de motocross? Isso até ajudou a nos passar um pouco a percepção do drama. Então, esse tipo de cirurgia, pelo que o médico e os enfermeiros, de modo geral, o pessoal da área de saúde como um todo, nos externou, é bastante dolorosa a recuperação. Né? Então, ela tem sofrido bastante mesmo medicada, está fazendo uma semana agora de pós-operatório, ela ainda está me demandando bastante providências minhas. Nós somos aqui em casa, eu e ela e 2 crianças. Né? Como nós ficamos no hospital, nós estamos mantendo total distância das crianças. Quando tem um contato mais próximo, a gente se protege com máscara por conta da pandemia. Nós fomos ao hospital, nos submetemos a um risco maior. E eu estou tendo que trabalhar com as crianças também. Eu estou numa jornada muito exaustiva, né? Porque eu estou tendo que virar as atividades de casa, as questões relacionadas aos cuidados de modo geral das crianças, que ela faz muito melhor do que eu estou tendo que fazer. Ela vai ficar 60 dias sem botar o pé no chão, então eu estou sendo suporte para ela, né? Um companheiro, no sentido de dar mesmo uma companhia para ela. Isso tudo tem sido muito cansativo. Então eu não estou 100% nem de corpo, né? Muito cansado, as noites não são normais, não são noites iguais, ela fica reclamando, gemendo de dor, isso atrapalha dormir, tudo que ela precisa fazer de necessidades, lato senso, eu que tenho que fazer com ela, né? Então, essa vida de acompanhante, não sei se alguém já passou por isso, é muito cansativo. Além de não estar 100% fisicamente, do cansaço, também não estou emocionalmente.
Então, vou precisar da compreensão dos senhores também, uma eventual dificuldade de raciocínio, porque eu não estou realmente 100% voltado para isso. É claro que essa compreensão adicional que eu peço a vocês, ela não vai ser duradoura, né? O fato dela ficar, previsão mínima é de 60 dias, né? O médico falou de 60 a 90 dias sem botar o pé no chão. Ela não vai ficar, eu não vou ficar esse tempo todo também, né, tão desgastado assim. Com o passar do tempo, imagino que 15 dias, no máximo um mês, ela já vai estar estabilizada a dor, né? Vai me demandar menos providência, tanto física quanto emocional, do que atualmente. Mas eu ainda peço um pouquinho mais de paciência para os senhores. Pode ser eu tenha terminado as aulas, mesmo quando, na semana passada, na aula de quinta e sexta-feira, eu dei aula. E também a aula de hoje eu terminei mais cedo. Então, provavelmente, eu vou terminar ali, sei lá, 15, 20 minutinhos mais cedo, porque eu fico aqui muito apreensivo, em que pese eu ter combinado com ela para ela me ligar, eu me coloco no lugar dela e eu a conhecendo, eu sei que ela não vai querer ligar e vai querer ficar ali, algo mais básico, segurar o xixi, por exemplo. Ela vai ter que ficar ali segurando, porque não vai querer me incomodar. Eu fico preocupado, enfim, não só com ela, mas com as minhas filhas, estão sozinhas ali. Então, vou pedir licença para na aula de hoje, talvez na próxima aula apenas, e eu terminar um pouquinho mais cedo. Então, esse tipo de compreensão eu vou ainda precisar contar, mas os senhores já me demonstraram que isso não vai ser um problema, tá? Bom, então, está dito em relação à questão do acidente, a operação correu tudo bem, ela só está com uma dor que todo mundo relata que é natural, esse tipo de trauma realmente fica dolorido durante bastante tempo, tá? Bom, um outro dado que nós temos que falar nesse momento inicial. Obrigado, Alice. Então, eu quero agradecer a todo mundo que mais uma vez está no grupo ali, manifestando apoio no nosso chat, né? Muito obrigado. E isso é muito importante mesmo, tá? É a prova bem clara aqui como é que a atitude simples de cada um de nós pode fazer bem para o outro. Vocês me deixaram muito tranquilo, você e a outra turma, me deixaram muito tranquilo com a compreensão e a mensagem de apoio de vocês, tá? Isso tudo faz muita diferença para quem está num momento mais delicado. Você se sente, vamos assim dizer, abraçado, sabe, reconfortado. E mais uma vez eu agradeço. O que nós temos que definir aqui também, meus amigos. Obrigado, Ludmila. O que nós temos que definir aqui também, meus amigos, que é algo muito importante, é a nossa aula de reposição. Tá? Como é que nós faremos a nossa aula de reposição? Os senhores não podem, efetivamente não terão, nenhum tipo de prejuízo pela aula passada, o encontro passado que não teve. Então, eu não quero fazer isso, como eu não costumo trabalhar, algo impositivo, né? Especialmente com os senhores que foram tão compreensivos comigo. A questão é a seguinte, o único senão que eu tenho é o seguinte, eu tenho aulas convencionais, já marcadas, todos os dias de noite, todos os dias de manhã. Para não falar que eu tenho todos os dias de noite, eu tenho sexta-feira à noite livre. Sexta-feira, segundo tempo. Sexta-feira, segundo tempo livre. O que eu imagino que seja um horário ruim e que a maioria dos senhores estão cansados, né? Que já doido para o final de semana. Mas se quiserem, nós podemos marcar. Mas como eu já imagino que essa é uma data que não agrada a maioria, o que eu pensei foi o seguinte. Vejam, eu vou falar aqui com os senhores, nós não precisamos definir isso agora, nós temos um grupo da disciplina que eu vou colocar lá também, nós temos para amadurecer isso, uma semana para pensar, vamos já pré-estabelecer, nós vamos tomar essa decisão até semana que vem. Tá? Eu pensei em duas datas, ou um sábado, e aí pode ser um sábado qualquer que os senhores queiram, não vamos nesse primeiro momento definir qual vai ser o sábado, vamos pensar se vai ser sábado. Sábado eu tenho disponível, podem ficar à vontade se quiserem sábado. Qual é o lado bom da aula ao sábado? Como todos os senhores sabem, a aula fica gravada. E a aula de reposição, se for sábado, eu vou colocar também a aula gravada. Então, quem não possa assistir num sábado, seja lá, sei lá se vai ser sábado, sei lá qual sábado vai ser, mas se você não puder nesse momento, quiser descansar, fique à vontade. Basta você separar 2 horas qualquer da sua semana para assistir, porque vai ficar gravado. Tá?
Então, sábado tem isso de bom. Se não for sábado, se vocês preferirem assim, não, quero manter a aula na segunda, que é o que eu tenho. Eu já disse que outros dias da semana eu não tenho disponível. Então, ou sábado ou segunda. Pode ser segunda, uma aula após o término do semestre. Espero que nada mais venha acontecer, que eu só tenha que repor uma aula, pagar a dívida dos senhores uma aula, a gente marca, e uma segunda depois do último encontro, eu estarei aqui para dar aula para quem quiser. Naturalmente será opcional, já vai ter encerrado o semestre, e eu vou purgar minha hora para quem quiser. Então essas são as duas opções. O que tem de bom dessa opção é que vai ser no próprio dia da disciplina, segunda-feira, que todos já separaram a data. O que tem de ruim, o senão, é porque vai ser quase no Natal, né? Nós já vamos terminar praticamente no Natal. Da minha parte, não tem problema nenhum. O meu Natal vai ser em casa, imagino que a maioria dos senhores. Na segunda-feira, eu dou aula normal para vocês. Então, essas são as duas opções. Para mim, fica ao critério dos senhores. Os senhores podem ficar super à vontade. Ou sábado. E aí a gente define qual vai ser o sábado depois, se o sábado ganhar. Ou numa segunda-feira, depois de quando terminar a disciplina. Tá certo? Então, eu vou colocar, já antecipei aqui para os senhores, tem 35 alunos numa turma que tem... Essa turma é bastante extensa, tem 70 alunos na turma. Então, nós estamos aqui na metade exatamente do quórum. Não dá para tomar decisão agora. De todo modo, não tem necessidade de corrermos para tomar decisão agora. Vamos refletir melhor. Eu vou, no final desse nosso encontro, para até ver se aumenta um pouquinho o quórum, eu vou colocar aqui na votação que tem, sabe como? Eu fiz uma turma do primeiro tempo, deu super certo. Vou botar preferência, aula de reposição. Item 1, sábado, item 2, segunda-feira. E o pessoal vai clicando para eu ter uma noção de qual é a preferência. Sabe o que isso me ajudou na outra turma? Nada, porque ficou exatamente metade. Lá, 28 pessoas responderam. 14 que querem, 14 querem no sábado, 14 querem na segunda. Então, não ajudou. Eu falei, galera, vamos refletir isso com calma no grupo. Faça a mesma coisa com vocês aqui. Vamos ter, no final da aula, uma noção, a princípio, de qual é a intenção, mas nós teremos aí uma semana inteira para conversar. Além de eu colocar no grupo, eu sei que os senhores têm entre os senhores grupo também. Fiquem à vontade para lá debater o que os senhores acham melhor, mas vamos definir isso o mais democraticamente possível. Tá? Então, as opções quanto a esse segundo tópico, aula de reposição, seria ou uma aula sábado, qualquer sábado vamos definir se sábado ganhar, ou uma aula segunda-feira, mesmo horário, no final da disciplina. E aí vamos ver qual é que vai ser a opção prevalecente dos senhores. Ok? Pois bem, o terceiro item que eu tenho que tratar com os senhores é também muito importante, por isso que eu não posso me furtar de tratar dele, é a nossa avaliação de P1. Tá? Para quem tiver interesse, eu já criei a avaliação no AVA, no sistema AVA, né? Está lá em atividades P1. Coisa mais simples do mundo, o arquivo que eu coloquei lá tem 3 linhas de extensão. E para quem teve aula comigo a Ludmilla já viu, tá vendo? Para quem teve aula comigo no semestre passado, nós vamos manter algo que deu certo lá e que, para não dizer todos, a imensa maioria gostou. O que eu fiz no semestre passado e fiz também nesse novo semestre, já que me deram essa opção, eu tinha pensado até em fazer prova, tá? Tinha pensado em fazer prova, mas como eu tô com nem tô com cabeça de fazer prova, falei, acho que vai ser melhor, vamos manter, o time que está ganhando não se mexe, né? Vamos fazer o que eu fiz no último semestre e deu certo, que é passar um trabalho. E é um trabalho também, assim, bem simples para os senhores. É um trabalho que não tem... Eu só peço para que seja individual. Então, é um trabalho individual, sem limitação nem mínima nem máxima. Façam um trabalho que os senhores acharem melhor. Sem muitos aspectos formais. Não vou exigir a BNT, não vou exigir capa, sumário, apresentação, nada disso. Façam um resumo, façam um trabalho que consiste num resumo simples dos tópicos que nós abordamos aqui. Veja, nós nem tivemos aula passada, então já diminui ainda mais. Nós tivemos poucos encontros, pouca coisa que os senhores têm para fazer. Foi o que eu pensei que seja melhor para os senhores, até para mim mesmo. Algo mais simples. Se bem que para mim vai dar até um pouquinho mais trabalho. Mas, para eu não ter reclamação,
para não ter essa questão, a pessoa vai cobrar o quê? Acho que assim fica bem objetivo. Um resumo, algo simples, tá, dos tópicos que nós tratamos aqui no nosso semestre. Foram poucas aulas, é pouca coisa para falar. Os senhores vão ter que, basicamente, fazer um resumo do que é o processo sincrético, do que é a execução, conceito de execução, algumas características da execução, os princípios da execução. É muito pouca coisa. Tá? E volto a dizer, quem fez semestre comigo, quem fez aula comigo no semestre passado, onde a lógica foi parecida, o senhor deve ter visto que eu fui bem benevolente na correção, não fui absolutamente criterioso, não fui mão pesada, como em geral as pessoas ficam me chamando por aí, que eu sei bem. Então, a minha ideia aqui é fazer algo que dê menos trabalho para vocês, seja mais fácil para vocês. Como é que eu penso? Até o que eu preferia para mim. Quando eu fazia graduação, eu estudava, acho que não digo correto, né? Mas foi o que deu certo comigo, acho que é algo produtivo, você fazer um resumo de cada aula do professor. Né? Você já vai meio que pré-estudando no curso da disciplina. E aí você vai ver que você está com dificuldade, que você não entendeu, né? Algo além da própria sala de aula. Para quem já fez isso, meus amigos, já está pronta a prova de vocês. É claro que é o seguinte, os senhores vão no nono período, né? Nós temos que saber trabalhar, eu tenho que saber distinguir um bom trabalho, um ótimo trabalho, de um bom trabalho, de um trabalho razoável, de trabalho ruim. Então, o que vai variar aqui na sua nota é o que você complementar, o passo que você der além do que eu falo, desse reme-reme que eu passo para vocês aqui. Né? Sempre desconfiem do professor. Vai ver se o que ele está falando é verdade. Procurar nos livros. Então, que o trabalho receba nota azul, vamos assim dizer, porque se não ter trabalho, se não ter problema com a sua nota, faça um resumo das minhas aulas. Você vai ganhar nota azul. Agora, o que vai diferenciar o 7 do 8, do 9 do 10 é o quão, não digo extenso, porque não precisa ser grande para ser um bom trabalho, mas o quanto que você qualitativamente trouxe de subsídios. Se você fizer um resumo da minha aula, vai ganhar um 7, vamos assim dizer. Se você fez um resumo da minha aula e trouxe doutrina, jurisprudência, você está muito mais próximo do 10. Eu não estou dizendo para vocês que trabalhar com doutrina e com jurisprudência vai ser um critério de nota para eu te dar uma nota azul. Não é uma obrigação, portanto. Eu não estou trazendo uma obrigação. Eu até acho que eu poderia fazer. Os senhores no nono período, eu acho, né, na minha concepção de estudo, na minha concepção de conhecimento para quem está no nono período, eu acho que eu até poderia, sem problema, cobrar normas ABNT, para os senhores já irem treinando monografia, poderia cobrar, para ser critério de nota, doutrina/jurisprudência. Não estou fazendo. Não é isso. Só estou dizendo para os senhores que, naturalmente, os trabalhos não são iguais. E quando a gente fala de nota, a nota tem um critério de diferenciação, né? A própria aprovação do concurso público. Você tem que diferenciar um trabalho, nem que seja um muito bom do ótimo. E aí eu vou utilizar para majorar as notas o cara que teve mais trabalho, que fez um trabalho mais trabalhoso, mais elaborado, o cara que fez o trabalho ali bem básico. Então, resumidamente, é isso. Você tem que se esforçar muito para tirar nota vermelha. Não vai ser fácil tirar nota vermelha, não. Mas no semestre anterior, eu dei nota vermelha. O cara que entregou o trabalho com uma lauda. Não era nem frente e verso. O cara fez assim, aula do dia tal, e o tópico. Aula do dia tal, tópico. Não, isso não é um trabalho, né? Isso não é um resumo, isso é um sumário. Não é disso que estamos falando. Mas se você fizer um mínimo, você vai tirar uma nota razoável. Se você fez o mínimo e mais um pouquinho, você vai tirar mais um pouquinho do que o 6, vai tirar 7. Se você fez um ótimo trabalho com doutrina, jurisprudência, aqui e ali, tanto quanto possível, você vai estar mais próximo do 10. Ok? Deu para entender? São as aulas que nós ministramos até o encontro de hoje, porque a orientação da coordenação, beleza, o pessoal está dizendo que sim, fechado, show de bola. A orientação da coordenação, não é nem da coordenação do campus dos senhores, não. A orientação geral da instituição foi que o professor deve colocar até o dia 25, que é sexta-feira agora. Né?
E vocês têm até o dia 9/10? Eu acho que sim, né? Até o dia 9 de outubro para entregar. Então, são as aulas até hoje, porque dia 25 é essa sexta, nossa última aula antes da sexta é hoje. Então, veja, se os senhores forem parar para pensar, o primeiro encontro, né, foi só um panorama geral. Você tira o primeiro encontro e tira a aula passada, que infelizmente nós não tivemos aula, vocês vão ter pouca coisa para falar. Tá? Foi mais um motivo que eu me senti super confortável para passar isso, para facilitar a vida dos senhores. Eu imagino que tenha muito dos senhores, tem vários aqui que eu conheço, que já estão fazendo esse resumo sem saber que a prova seria assim, e já estão com a prova pronta, menos uma matéria para se preocupar. Tá? A Elizabeth pergunta, é para enviar pelo AVA? Eu já criei no AVA. É tudo pelo AVA. Essa é uma informação importante que a Elizabeth me faz tratar com os senhores. É tudo pelo AVA. Para quem foi o meu aluno também no semestre passado, aqui nesse cenário virtual, lá nós não tínhamos essa orientação e vocês mandaram por e-mail, né? Eu respondia um por um, conforme eu ia, recebido. Agora não vai ser mais assim, é nada pelo e-mail. Agora é tudo por dentro do AVA. Lá na página da disciplina, tem um primeiro, eu não lembro de qual, mas eu acho que o primeiro dos campos está o professor. A apresentação do professor. Pá. Aí embaixo tem aulas. Embaixo das aulas, se você for descendo na barra de rolagem, embaixo das aulas vai ter lá um campo chamado atividades. Dentro da atividades tem um subitem escrito P1, bem intuitivo, P1. Você vai clicar ali nesse P1, eu não sei como é que é o ambiente para o aluno, tá? Mas eu imagino que seja, que você ao clicar ali vai ter um link, você vai ter um íconezinho na tela para você fazer o upload do seu material. E aí o prazo tem a opção de adicionar tarefa. Brena, quando você entra nesse P1, né? Então deve ser isso, adicionar tarefa. Só fiquem atentos, por favor. Beleza, então a Brena já tem um ícone, vai ter um botão lá escrito adicionar tarefa. Você vai clicar ali, a fazer o upload, está resolvida a questão. Só atenção, meus amigos, muita atenção ao prazo que a instituição nos deu. Né? Aula de processo civil, prazo. Os senhores vão ter mais de 2 semanas para fazer o trabalho. Fica difícil depois defender algum problema, né? Mesmo que você venha falar, fiquei sem internet no último dia. Pô, você teve todos os outros dias anteriores para resolver isso, né? E vejam, não é uma questão, lembrem-se, que nesse semestre o professor está com muita pouca ingerência. Coordenação também, é tudo unificado. Se vier uma ordem, professores não recebam trabalho depois do prazo, não vou poder receber, tá? Então, por favor, para o bem dos senhores, para o meu também, fiquem atentos com isso. Para aqueles que já fizeram, já antecipam, já posta lá logo, tá? Salvo engano, certeza tem como você trocar depois. Então, já bota lá logo, você já cumpriu o prazo, depois se quiser melhorar, você troca o arquivo lá. Porque o prazo é até o dia 9/10 de 2020. Vejam, é isso? 9/10? É até o dia 9. Então, eu, em tese, dia 9 também é uma sexta-feira. Né? Nossa aula é numa segunda. Eu poderia botar, como tem vários professores que falaram que vão colocar, o seu dia da semana correspondente à semana do dia 9. Então, eu, em tese, poderia colocar dia 5 de setembro. Eu fiz questão de colocar o dia 9, que é o prazo limite. Então, é até o dia 9 do 10, às 23 horas e 59 minutos. Eu vou ter menos tempo para corrigir o trabalho de vocês, mas eu preferi dar mais tempo para vocês. Tá? Então, é até o limite máximo que eu pude colocar. Mais do que isso, eu não sei como é que nós vamos fazer. Não sei nem se o sistema vai permitir abrir uma nova data. Não sei se a instituição vai autorizar uma complementação. Então eu acho que eu nem precisaria, né, tratar isso com os senhores, mas eu peço cuidado e atenção ao prazo, por favor, tá? Alguém ativou o microfone aí, quer falar? Então, meus amigos, olha só, para encerrar esse bate-papo inicial, mas muito necessário, nós tratamos de 3 tópicos, né? Até para se eventualmente alguém chegou depois aí. O primeiro tópico foi o meu agradecimento pela compreensão dos senhores e um pedido de um pouquinho mais de paciência se eu tiver nesses próximos encontros aí meio
desbaratinado, se o telefone tocar, se minha filha vier aqui interromper, porque minha mulher precisa de algo, ela está num pós-operatório ainda um pouquinho problemático. Tá? O segundo tópico era sobre a reposição. Nós temos que marcar uma aula de reposição. Eu disponibilizei para os senhores, dentro da minha possibilidade, que eu tenho aula marcada todos os dias da semana, eu coloquei 2 hipóteses para que nós venhamos a amadurecer a ideia e na próxima aula a gente define a questão. Ou uma aula de reposição um sábado, e aí a gente depois define se o sábado vencer, depois define qual vai ser o sábado, ou a opção, primeira opção é a aula sábado, segunda opção é a aula na segunda-feira mesmo, mas aí vai ser uma segunda-feira, além da última aula do semestre. Tá? E o terceiro tópico era a nossa avaliação P1, a avaliação que os senhores devem fazer por um simples resumo dos tópicos ministrados aqui no semestre. Quanto melhor for o seu resumo, mais elaborado, melhor será a sua nota, mas um resumo das aulas simples é o suficiente para tirar uma nota azul, tá? Para quem tem preocupação com esse tipo de questão de nota azul ou não. E o prazo é dia 9/10/2020. Os senhores têm que mandar, juntar o arquivo no AVA, é a única opção que eu posso receber. Trabalho individual, um resumo até 9, coisa mais simples do mundo. Beleza? O Roberto está dizendo que acha que segunda é uma boa opção. Então vamos definir como é que vai ser. Final da aula de hoje, os senhores já vão ter tido mais tempo para pensar. No final da aula de hoje, eu vou fazer uma votação, uma enquete, para que nós tenhamos uma noção, e vou colocar no nosso grupo lá também no WhatsApp, e nós temos uma semana para debater isso, fiquem à vontade. Semana que vem a gente decide como é que vai ser a reposição. A Elizabeth pergunta, em PDF? É em PDF. Salvo engano meu, é aquilo, né? Novidade para todo mundo. Salvo engano meu, só pode anexar em PDF. Tá? E dei uma preferência para o PDF, até para mim é melhor para corrigir. Se porventura tiver uma outra extensão também, eu peço para que, por favor, não é uma obrigatoriedade, os senhores têm que mandar pela forma que o sistema aceite. Mas se aceitar mais de uma opção além do PDF, eu peço para que, por favor, deem prioridade para o PDF, fica melhor para abrir. Às vezes tem uma extensão que eu tenho que baixar um arquivo na internet para poder abrir a extensão, aí dá muito trabalho. O PDF acho que é algo universal, né? Todos trabalham com o PDF, beleza? Bom, então está resolvidas essas operações introdutórias aqui. Eu indago se alguém tem alguma dúvida sobre esses tópicos mais burocráticos, mais preliminares. Acho que nós deveríamos tratá-los, sem sombra de dúvidas. Não havendo, então, eu vou seguir o nosso conteúdo programático. Vamos, então, concluir na aula de hoje, pelo menos, os princípios da execução, e a gente vê o que mais dá para falar nesse contexto do que sobre aula, tá bom? A Mariana traz uma preocupação que realmente todos nós temos, né? Se vai funcionar. Então, eu lembro que no período passado, você foi minha aluna, né, Mariana? No período passado. Eu não lembro se nos últimos períodos, inclusive, né? Não foi só no período passado, mas no período passado que teve essa questão da avaliação pelo sistema. Eu não sei se a turma de vocês aí é muita turma, mas teve uma turma que ficou perrengue também, algumas turmas que tiveram um problema que quando, no último dia do trabalho, então a turma de vocês era segunda-feira. Na segunda-feira, que tem uma sobrecarga muito maior de gente fazendo acesso, o sistema caiu, né? Vocês estavam na P2, na P1 foi tudo por e-mail, né? Na P2, eu pedi para mandar por e-mail, ver se você vai lembrar. Inicialmente, eu antecipei, pedi para mandar para o meu e-mail. Aí depois veio uma ordem de instituição para mandar pelo Sigu na época, né? E aí, muita gente estava tentando mandar no Sigu e estava caindo. Acho que foi a turma de vocês mesmo. Estava caindo o sistema. Eu falei, galera, fica tranquilo. Quem mandar para o meu e-mail está resolvido. Foi a turma de vocês mesmo, salvo engano. Espero que não esteja falando besteira. Mas é uma preocupação válida, Mariana. Espero que o AVA realmente não fique instável. É por isso que eu aconselho aos senhores para que não deixem para o último dia. Tá? Bom, vamos lá, meus amigos. Vamos começar, então, o tópico da aula de hoje, especialmente porque eu, ali perto das 10 horas, vou ter que terminar a aula por conta dos fatores que eu já falei com os senhores. Bom, vamos lá. Tendo dito isto tudo,
Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Eu quero tratar com os senhores, agora eu não lembro bem a numeração dos princípios, mas eu vou continuar tratando dos princípios da execução, da tutela executiva, né, da execução executiva. Alguém ativou o microfone aí, pessoal, não sei se foi de propósito ou sem querer. Eu vou, de todo modo, silenciar todos. Quem quiser falar, avisa no chat ali ou levanta a mão do bonequinho ali, que aí eu sei que não foi sem querer. Isso. Então, a Ludmila falou que vai ser o quarto princípio que nós vamos estudar. Nós vimos princípios. Marcelo está falando que é o quinto, ou o quarto ou quinto. Mas nós vimos que tem princípios gerais da atividade executiva, né? E alguns princípios específicos da tutela executiva. Dentre os princípios específicos, posso citar, vejam se foi esses que eu falei, a autonomia da execução, o princípio da formalidade, o princípio da patrimonialidade, o princípio da disponibilidade, falei sobre esses todos, o princípio da responsabilidade. Então, são esses princípios. Aí, o Marcelo está trazendo autonomia da execução, disponibilidade, formalidade, patrimonialidade. Perfeitamente. Então, vamos tratar do próximo princípio, que até o Marcelo colocou ali, máxima e efetividade, é porque eu achei que tivesse falado. Vamos, antes de tratar da máxima e efetividade, vamos tratar do princípio da responsabilidade. Só para evitar o risco, estou seguindo aqui a relação que o Marcelo, que é um aluno de muita confiança, nos traz. Ele colocou ali aqueles quatro, eu vou colocar então esse quinto aí, o princípio da responsabilidade. O que significa dizer esse princípio da responsabilidade? Olha, muito mal comparando, vou ser bem objetivo aqui, muito mal comparando, é aquela máxima do direito penal, de que a pena não passa da pessoa do condenado. Muito mal comparando, trazendo para a execução, a responsabilidade executiva incide sobre o devedor. Então, se o meu pai deve, é para o meu pai pagar e não eu. Se minha mulher deve, é para minha mulher pagar e não eu. Se eu devo, é para que eu pague e não minha filha, né? E não meu vizinho, e não os meus alunos. Então, responde, né, uma decorrência da patrimonialidade, né? Nós não vimos que na patrimonialidade nós vimos que responde pela dívida o patrimônio do executado. Então, a responsabilidade vai nos dizer que essa responsabilidade patrimonial é sobre os bens do executado, do devedor. Mas nós teremos uma aula, a Amanda está trazendo ali, que eu pedi para vocês anotarem, que tem que falar da máxima efetividade, da menor onerosidade e do desfecho único. Eu também anotei isso aqui. Mas seguindo ali a listagem do Marcelo, eu posso ter cometido um equívoco na última aula. Então, para não ficar dúvida sobre a responsabilidade, eu já estou falando dela direto. Tá, Amanda? Se nós falamos lá da responsabilidade, eu estou me repetindo aqui, mas como é curtinho esse princípio, eu achei melhor a gente não correr o risco de ficar sem falar da responsabilidade. Beleza? Mas isso que você colocou, eu realmente pedi. Eu lembro que eu pedi para vocês me lembrarem isso. Então, a responsabilidade significa isso. Eu falei da responsabilidade, sim, diz o Marcelo. Beleza, então não tem problema nenhum. Eu continuo aqui a tratar da responsabilidade, já estou acabando, a gente continua o próximo princípio já. Só para fechar a responsabilidade, que seria o quinto princípio ali, além do que o Marcelo, além daqueles que o Marcelo nos trouxe, a responsabilidade significa, então, que, a princípio, responde pela dívida o próprio devedor. Mas nós teremos um tópico da disciplina, não apenas no campo das ideias da responsabilidade, algo mais concreto, que é a responsabilidade patrimonial. E lá nós veremos, eu citei, que se meu pai deve, é para ele pagar e não eu. Mas e se for uma dívida do espólio, né? Se meu pai veio a falecer, será que o credor dele não pode cobrar? Nós sabemos que eles devem ter a mínima noção de que pode, né? Nos limites da herança, nos limites do que foi transferido, mas pode. Então nós veremos que essa responsabilidade patrimonial, ela tem uma responsabilidade patrimonial primária ou originária e uma responsabilidade patrimonial secundária ou decorrente.
Então, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa, a empresa contrai uma obrigação. Quem é que deve pagar? A empresa que é a devedora. Mas se houver alguma hipótese de má gestão, de fraude, alguma daquelas hipóteses de desconsideração, eu posso responder de modo secundário, enquanto sócio, não é isso? Então, essa responsabilidade patrimonial, ela tem uma regra, que é o próprio devedor, e tem uma exceção, algumas exceções, que são outras pessoas, que não o devedor, quando autorizado por lei. Ok? Mas com uma ordem de ideias inicial, como princípio da responsabilidade de um modo bem genérico, abstrato, inicialmente, nós podemos dizer que responde pela dívida o próprio devedor. Eu disse lá, a pena não passará da pessoa do condenado, no direito penal, né? Então, a responsabilidade patrimonial não passa da pessoa do devedor. Aí eu colocaria uma vírgula, a não ser que a própria lei diga que passa, né? Então, salvo nos casos excepcionais. Uma regra, o próprio devedor responde, uma exceção. A lei pode prever hipóteses na qual terceiros respondam pela satisfação da dívida. Ok? Nós veremos isso no momento próprio. Tem um tópico da disciplina que se chama justamente responsabilidade patrimonial. Os senhores verão isso nos artigos 779, artigo 789. Então, vou colocar ali, ó, artigos 779 e 789. Eu não vou nem lá pegar, o próprio Marcelo já viu ali que nós tínhamos falado desse princípio no final da aula passada. Ok? Nós voltaremos a isso no momento próprio. Então, está visto esse princípio. O próximo princípio, então, que nós temos que ver, esse eu vou tratar como sendo de número 6, né? O sexto princípio, é o da máxima utilidade da execução. Na verdade, esse princípio da máxima utilidade da execução, ele é muito próximo do próximo princípio, né? Muito próximo do próximo fica horrível. Então ele é muito rente, muito próximo ao princípio seguinte, que é o da menor onerosidade possível. Eu vou tratar dele, mas já posso aqui adiantar que a doutrina costuma apresentar esses dois princípios como sendo aquela brincadeirinha de duas faces da mesma moeda. Você pega uma moeda, tem cara e tem coroa, é a mesma moeda. Se tiver com o lado virado para cima é cara, se tiver com outra é coroa. Mesma lógica esse princípio. Você tem a máxima utilidade da execução, mas respeitando o próximo princípio que nós veremos, que é o da menor onerosidade possível. Então tem que ser o mais eficiente possível, causando o menor dano possível ao executado. Esses princípios, portanto, se complementam. Ok? Mas nós estamos vendo a máxima utilidade da execução. Bom, decorre lá do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, vou dar uma voltinha aqui, tá? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, a garantia, a cláusula geral do acesso à justiça. Mas eu não sei se eu tive a oportunidade de tratar isso com os senhores, eu imagino até que sim. Salvo engano, nós começamos a nossa relação ali, pelo menos metade da turma, né? Porque aqui tem mais de uma turma, mas os alunos que eu conheço, salvo engano, eu comecei a dar aula para os senhores em processo civil 2, procedimentos especiais. E para tratar de procedimentos especiais, logo nas aulas introdutórias, eu trato de qual é a visão contemporânea dessa garantia fundamental do acesso à justiça. Hoje em dia, não se pensa ou não se restringe o acesso à justiça àquele aspecto literal de viabilizar o acesso, o ingresso ao sistema de prestação de justiça. O acesso à justiça, hoje em dia, que alguns chamam de acesso à ordem jurídica justa, é o acesso à justiça numa nova leitura, né? Mas alguns chamam de acesso à ordem jurídica justa, se preocupa tanto com o ingresso quanto com a saída do serviço judiciário. Naturalmente, quando você vai investigar, avaliar o serviço público de saúde, você não analisa apenas a fachada do hospital, né? Nem você analisa apenas se ali o balcão de atendimento está bem aparelhado, com bons profissionais.
Naturalmente, o que importa é a cirurgia que vai eventualmente ser realizada, né? Se ela foi bem efetivada, se estava tudo higienizado, esterilizado. É isso que importa, como você entra e como você sai, como que você ingressa e o serviço público que você recebe. Naturalmente, com a justiça, é a mesma forma. Esse acesso à ordem jurídica justa, ou acesso à justiça substancial, alguns falam também, significa a leitura contemporânea do acesso à justiça, que não se resume ao ingresso. Inicialmente, nós até falamos lá atrás, eu sempre falo disso, aí é difícil de ver lembrar se eu falei na turma de vocês, mas como eu sempre falo, eu posso aqui afirmar que nós tratamos do projeto Florença, né? A eliminação de óbices de acesso à justiça. Então, o projeto Florença, do professor Mauro Capelletti, Brian Hart, estudou quais são os principais obstáculos nesse sentido literal de ingresso, de acesso à justiça. E aí depois, uma nova leitura, novos estudiosos vieram a dizer que não pode parar por aí. Nós devemos também nos preocupar com o serviço que nós recebemos do Estado juiz. O que isso tem a ver com a jurisdição? Tudo a ver, meus amigos. Porque para que nós possamos afirmar que a tutela jurisdicional foi prestada de modo satisfatório, que a tutela jurisdicional respeitou esse acesso à ordem jurídica justa, respeitou ao acesso à justiça na leitura contemporânea, nós temos que nos preocupar quanto ao produto que recebemos. Qual é o produto que se recebe do judiciário? A tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional deve ser adequada, deve ser tempestiva e deve ser efetiva. Então, a tutela jurisdicional que lhe foi prestada deve ser adequada àquilo que você pediu. Não sei se os senhores vão se lembrar do princípio da correlação, do princípio da adstrição ou o princípio da congruência, são sinônimos, né? Que estão nos artigos 141 e 492 do CPC. O juiz deve conceder a tutela pleiteada pela parte. É isto que é a adequação. O pedido formulado pela parte, ele acaba sendo uma limitação ao ato de julgar, porque a jurisdição é inerte, se vocês se lembram? Então o juiz só pode julgar aquilo que foi pedido. O juiz só responde ao que lhe foi perguntado. Excelência, eu tenho direito a essa obrigação de fazer? Ele tem que julgar a obrigação de fazer, se tem ou se não tem. Excelência, eu tenho direito a essa constituição aqui? Ele tem que responder se julga procedente ou improcedente o pedido constitutivo. É uma vinculação, portanto, entre o que é pedido e o que é julgado. Essa é a adequação. Se a decisão é inadequada, se você pede alho e recebe bugalhos, a tutela jurisdicional não foi bem prestada. Não é um acesso à ordem jurídica justa. Né? O segundo elemento é a tempestividade. É para você receber a resposta jurisdicional, não para o seu bisneto receber. Né? A tutela jurisdicional intempestiva, ela é uma injustiça intrinsecamente. Mesmo que venha a resposta jurisdicional certa, do ponto de vista abstrato, formal, de nada adianta ela vir com um déficit de tempo inconsertável. Então, a tutela jurisdicional tem que ser tempestiva. Nós temos até um princípio constitucional agora expresso, que é o da tempestividade, da duração razoável do processo, né? Artigo 5º, inciso 78 do CPC, da Constituição Federal, me perdoe. Tempestividade, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. E eu deixei para o final de propósito, é a efetividade. A tutela jurisdicional tem que ser efetiva. E o que é a tutela jurisdicional efetiva? É aquela que sai do papel. Foi o que nós falamos aqui sobre a execução. Na verdade, é isso que é a execução. A execução não é a atividade do Estado voltada à satisfação da obrigação inadimplida, a concretização. Isso está representado, materializado, nesse princípio da máxima utilidade da execução. Ou seja, o exequente, o credor da obrigação, deve receber exatamente aquilo a que ele tem direito. Isso é até uma frase atribuída a Carnelucci, Francesco Carnelucci, um importantíssimo
doutrinador, jurista italiano, que ele dizia que o exequente tem direito a receber aquilo, essa é a redação dele, aquilo, vírgula, e exatamente aquilo que ele tem direito. Então não basta ao judiciário entregar uma sentença condenatória à parte e achar que isso é suficiente. Não, isso é tutela cognitiva, não basta, não para por aí. Não basta o judiciário acreditar, o juiz achar que está fazendo um favor ali para o exequente, se o réu deve, se o executado deve ele 100 mil e ele já conseguiu ali executar, sei lá, 60 mil, estaria bom aquilo. Não, tutela jurisdicional só acaba quando o exequente recebe exatamente aquilo que ele tem direito. Não é um favor, é um serviço público que é prestado. É essa lógica por trás desse princípio da máxima utilidade da execução. Então, quando se fala em máxima utilidade, isso é sinônimo de efetividade. A tutela jurisdicional tem que ser efetiva, apta a satisfazer a integralidade do direito do credor. Isso pode parecer besteira, isso pode parecer um óbvio ululante, mas no Código de 73 nós não tínhamos nada falando disso. Nós não tínhamos nenhuma disposição expressa nesse sentido de que é direito à parte receber aquilo que ela tem direito. O Código de 73, ultrapassado que estava, ele dava a falsa percepção de que a tutela jurisdicional ela era satisfeita, ela era plena, vamos assim dizer. Você tinha o acesso à justiça quando você recebia uma sentença condenatória. Dava essa falsa impressão, porque o Código não era enfático nesse sentido de que é um direito fundamental da parte. Ao fim e ao cabo é isso. Está inserido lá no acesso à justiça, como eu lhes disse. É um direito fundamental da parte, não apenas receber uma declaração do juiz de que ela tem direito. É um direito fundamental dela receber em juízo o próprio direito, a satisfação. Isso é muito importante. Isso é uma nova leitura do Código, uma nova leitura do processo civil voltada pela efetividade. Eu, salvo engano, já tive a oportunidade de dizer para os senhores que o processo civil atual não é um processo civil da formalidade. É um processo civil da efetividade. O João Tove pede ali para eu repetir qual foi o código que mudou. O que mudou foi o código, na verdade, o código atual, o código passado de 73, ele era ultrapassado. Ele não afirmava isso que nós estamos vendo aqui. Já o código atual tem previsões normativas que eu vou trazer agora para vocês, deixando claro isso, que é um direito da parte à execução. Isso é mais uma das boas novidades do Código de 2015. Tá? Então, o que estava ultrapassado é o Código anterior, que trouxe a nova perspectiva mais contemporânea, mais consentânea, foi o Código atual, o novo CPC. Beleza? E aí vejam que eu fui lá buscar, olha o que o artigo 4º nos diz. Olha, as partes têm o direito de obter em prazo razoável. Prazo razoável é outro aspecto, né? Mas está no contexto ali. Tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Mas não basta a declaração. Olha o que o dispositivo está dizendo. Incluída a atividade satisfativa. E o que é a atividade satisfativa? Execução. Então é um direito. As partes, dito de uma outra forma, vamos reduzir. As partes têm o direito de obter a atividade satisfativa. As partes têm o direito à execução. E uma execução que seja efetiva, claro. Então, o Estado tem que se empenhar no sentido de entregar ao exequente aquilo que ele tem direito. É uma interpretação desse artigo 4º do CPC. Sempre que eu não colocar ali qual é o diploma normativo, é porque é o CPC, né? É o que eu vou utilizar com mais frequência. Vejam que ali em cima eu coloquei artigo 5º, inciso 35 da CF, da Constituição Federal. Então, quando não tiver o diploma normativo, é porque é o CPC. Esse foi um código que nós estabelecemos no começo da nossa disciplina. Uma outra previsão nesse mesmo sentido é o artigo 6º. Artigo 4º, eu falei, olha o artigo 6º aí. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável, tá de novo aí a tempestividade. A parte final é que nos interessa. Decisão de mérito justa e efetiva. Todos os sujeitos do processo. Não falou partes, né? Falou sujeitos do processo. Ao falar em sujeitos do processo,
naturalmente, me parece um óbvio ululante, ele incluiu ali o juiz. O juiz é um sujeito do processo. Então, o juiz também deve cooperar para que a parte obtenha decisão de mérito justa e efetiva. E a efetivação de uma decisão de mérito é o quê? É a sua satisfação, é a sua implementação prática. É mais uma referência, mesmo que velada, mas é mais uma referência do Código à execução. A efetividade da tutela jurisdicional passa, portanto, pela lente, pela preocupação com a satisfação da obrigação. Ok? Esse é o princípio da máxima utilidade da execução. Acontece, meus amigos, que, como eu lhes disse, ele deve ser interpretado, são duas faces da mesma moeda. De um lado, a máxima utilidade da execução, para que a jurisdição seja a mais efetiva possível. De um outro lado, e é uma análise conjunta mesmo que se faz, nós temos o princípio da menor onerosidade possível, ou alguns chamam também de menor sacrifício possível ao executado. Percebam aqui, nós já vimos na evolução histórica da execução, lá no princípio da patrimonialidade, que o executado já respondeu com a sua vida, já respondeu com a sua integridade física, já respondeu com a sua verdade, e tudo isso foi vedado. Tudo isso foi sendo proibido por quê? Pela percepção de que, numa perspectiva macro, para a sociedade, aquilo não fazia bem. Muito mal comparando, é que não é numa visão utilitarista, não. Além da preocupação com os direitos humanos, com a vida, é uma força produtiva que você perde. Para a própria sociedade, isso é um problema, na verdade. Então, isso foi sendo colocado de lado. Isso, ao fim e ao cabo, é essa lógica da menor onerosidade possível. De um lado, você tem o interesse do Estado em satisfazer o interesse do cliente. O Estado está atento com isso. Do outro lado, tem a preocupação também do Estado de assegurar direitos fundamentais do executado. Então, a pretensão de satisfação do exequente não pode resultar, por exemplo, na morte do executado. Não pode vir no olho por olho, dente por dente. Você não consegue pagar com dinheiro, corta um mês fora. Nem com a liberdade, exceção feita que nós já analisamos aqui, a prisão civil, o depositário infiel. Então, essa evolução que nós analisamos, ela já tem um ponto de contato ali com a menor onerosidade em face do executado. Mas, dentre as hipóteses legítimas, dentre as hipóteses executivas existentes no ordenamento, então não estou falando mais de aspectos históricos, mesmo numa análise contemporânea dos instrumentos que você tem à sua disposição, ainda assim, o Estado deve adotar aquela que cause menos dano ao executado. Agora, muita atenção. Tem um dado que é muito importante. Vejam que está escrito após o número 7 ali, que é o nome, portanto, do princípio. Menor onerosidade possível. Tem que ser a medida que cause o menor sacrifício possível ao executado. O que significa dizer que isto só tem aplicação quando tiver mais de uma hipótese. O camarada só tem um bem. É um bem que ele adora. É um bem que ele recebeu de gerações em gerações, mas é um único bem penhorável. Esse bem vale, sei lá, 200 mil. O crédito do exequente é 200 mil. Vai perder. Se não tiver uma outra possibilidade, vai perder. Porque nós temos o princípio da efetividade, nós temos o princípio da máxima utilidade do executado, do exequente, a máxima utilidade da execução, maior proveito possível ao exequente. Ele é temperado, ele é colocado na balança numa questão de proporcionalidade, ele é ponderado com a menor onerosidade possível. Não há, portanto, um direito ao executado, e você vê isso muito claramente na prática. Excelência, quero a aplicação da menor onerosidade possível. Então, não quero perder esse bem, não. Tá, peraí. Então, qual é a outra possibilidade, meu filho?
Então, me mostra que você consegue satisfazer o princípio anterior que o professor Arthur falou, você consegue deixar a prestação jurisdicional efetiva, você consegue trazer uma utilidade para o exequente, que nós temos que fazer isso, te causando menor prejuízo. Ah, não tem outra opção, não. Ah, então é ferro na boneca, meu filho. Então aí não tem. Você não tem aplicação do princípio, que tem no nome do princípio a palavra possível. Então me parece um óbvio, também ululante, algo elementar, que você, executado, que quer fazer valer o princípio da menor onerosidade, que você apresente uma outra possibilidade, uma outra via, um outro caminho para satisfazer a pretensão do autor. Excelência, você está penhorando, sei lá, esse carro. Acontece que esse foi do meu bisavô. Eu tenho um apego muito grande a esse carro. Eu vou te dar uma outra possibilidade. Você pode, ao invés de penhorar esse carro, sei lá, você pode penhorar a moto, que eu estou te indicando aqui. Veja, aí tem uma possibilidade. Essa moto tem restrições? Não, está livre? Está livre no mercado. O valor satisfaz? Satisfaz. O que custa fazer valer a vontade do executado também? Porque ele te deve uma pretensão. Você não tem que aniquilar, né, os sentimentos dele, por exemplo, nesse caso. Então, se você tem mais de uma via para chegar no mesmo caminho, e essa outra via, essa outra possibilidade, essa outra alternativa não depõe contra a efetividade, você vai fazer a ponderação. Então, beleza. Se tem mais de uma opção, o que custa também fazer no modo menos gravoso, menos danoso para o executado? Não nos custa nada. Devemos investir nisso. Mas me parece algo básico que o executado que pretende a utilização desse princípio demonstre a alternativa, demonstre uma outra possibilidade. E tudo isso é levado em contraditória discussão em juízo. Sei lá, pense que aquela moto que foi apresentada, ela não tem condições de alienação, ela está com o motor fundido, ela está depredada, ela tem várias restrições. Vejam o que eu perguntei. Tem várias penhoras incidentes, tem várias... Então, aí não é algo solvível. Não é aquele bem corpóreo, ela perde a seu valor. Então você não vai mudar. Você não pode oferecer sei lá, eu costumo brincar, um piano sem cauda, um par de havaiana. Excelência, não expropria a minha fazenda de R$1,5 milhão, não. Eu estou te dando aqui um par de havaiana furada. Pô, isso não é outra possibilidade, né? Então é claro que o juiz que vai densificar isso, o juiz que vai decidir se permite a substituição, a modificação, por algo que torne menos oneroso para o executado. Mas o que eu quero que os senhores entendam é que para o próprio executado que pede isso, ele tem que dar uma possibilidade, tem que dar uma viabilidade. Sei lá, vamos supor naquele nosso primeiro caso, que é o único bem penhorável, é um bem absolutamente sentimental do executado. Ele não quer perder aquele bem. O que ele tem que fazer? Tem que mostrar outra possibilidade. Fica só gritando em juízo, eu não vou gostar, o juiz está pouco se lixando. O juiz e o exequente está pouco se lixando se você, executado, vai gostar ou não. Sei lá, vai no banco e pede uma carta de crédito. Você junta, excelência, eu não tenho realmente dinheiro, mas eu consegui um gerente que eu devo 1 milhão, tá aqui uma carta de crédito de 1 milhão, o banco vai pagar 1 milhão, eu vou ficar devendo ao banco. Dá teu jeito, dá teu pulo, mas você tem que mostrar uma outra possibilidade. Tá? Então isso acaba sendo uma ponderação de interesses em jogo. De um lado, a efetividade da jurisdição. Do outro lado, o interesse do credor, a dignidade do credor. Você não pode pender nem abstratamente para um lado, nem para o outro. Vou satisfazer, pouco importa os meus devedores. Ou de outro lado. Não estou nem um pouco preocupado com a satisfação, eu quero o bem-estar dos meus devedores. Não é isso que o ordenamento faz. O ordenamento tenta equilibrar com uma certa preponderância a efetividade da jurisdição. Porque para que você mude, para que você venha a satisfazer o interesse do devedor, é imprescindível que ele demonstre uma possibilidade viável. Resumidamente, para que não fique claro, como muitas vezes fica, que ele quer procrastinar, que ele quer ganhar tempo, que ele utiliza esse princípio, na verdade, como uma manobra para atrapalhar a vida do exequente. Percebam que isso fica claro na redação do artigo 805. Esse eu vou trazer porque me parece, ele é o princípio que densifica essa menor onerosidade possível. Artigo 805 do CPC. Olha o que está escrito lá. É na primeira frase, dá para a gente parar. Quando por vários meios, pluralidade, tem que ter mais de um.
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, a satisfação, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Há um direito absoluto do executado de perder o que lhe cause menos dano? Há um direito absoluto? Não, não há. Existe esse direito. Isso é um ponto legítimo a se discutir no processo, desde que você mostre que a satisfação pode se dar por vários meios. Olha o começo. Quando por vários meios. Esse vários meios é o possível no nome do princípio. É a menor onerosidade possível. Tem que ter uma outra possibilidade. Tem que ter um outro meio. Você não pode pretender não perder uma fazenda de R$1,5 milhão e a sua dívida é de 1 milhão com um par de Havaiana, que não vale R$10. Não existe a possibilidade. Claro que se você traz isso para o processo, você é um litigante má-fé. Não existe essa viabilidade. Você deixa claro que a sua intenção é tão meramente procrastinar o processo. Então, se você quiser fazer valer isso para os seus clientes, do princípio da máxima efetividade, utilize a sua imaginação jurídica, os meios jurídicos, para apresentar ao juiz uma outra viabilidade, uma outra possibilidade. Nem que não seja tão boa quanto a primeira. Nem que não seja tão boa quanto a primeira. Mas é uma viabilidade, é algo possível. O juiz vai levar isso em consideração. Estou falando que você vai ganhar, mas você tem alguma chance ali de conseguir demonstrar a menor onerosidade. Agora, se você não mostra nem a possibilidade, sinto muito, aí não tem condições. Não dá nem para conversar. Tá? E aí veja o parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes, olha só, e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Então, primeiro, você não pode alegar por alegar. Você tem que demonstrar que a outra possibilidade, como diria Lockhart, o outro meio, existem vários meios. O juiz pegou um meio, pegou uma via, um caminho. Você vai mostrar que tem excelência, tem outras possibilidades. Esse, para mim, é muito gravoso. O outro chega no mesmo destino, no mesmo resultado, mas pega menos sinal vermelho. É bom para todos nós. É melhor para a jurisdição, é eficaz e melhor para mim. Podemos fazer isso? Podemos. Vejam que o parágrafo único deixa claro que é uma incumbência do executado. É o executado quem está pedindo um outro meio menos gravoso. É ele, executado, que tem que demonstrar essa possibilidade. Ok? Esse é o princípio que representa muito claramente esse princípio da menor onerosidade possível. Além desse, nós temos outros, mas são outros que só indiretamente tratam dessa menor onerosidade. E nós veremos no momento próprio. Por exemplo, artigo 916, que trata do parcelamento do débito. É uma opção, o parcelamento do débito. Esse aqui, o 916, nós falaremos lá na frente. Ele é até um direito potestativo do executado. Então, o executado pode pagar com uma penhora, sei lá, no seu bem, naquela fazenda lá de 1 milhão, ou ele pode, o executado, preenchendo os requisitos previstos em lei, que nós veremos no momento próprio, tá? Ele vai reconhecer a dívida, vai observar o prazo dos embargos, vai depositar 30% e vai pedir o parcelamento do restante. Se ele entender que isso é menos oneroso para ele. Mas a própria previsão da possibilidade de o pagamento parcelado, e não tem que ter autorização do juiz. Não tem que ter a aquiescência da outra parte. Veja como é que o próprio legislador aqui, ele mesmo já fez a balança. O legislador falou, ó, se preencher os requisitos, é direito do executado pagar parceladamente. Quais são os requisitos? Eu até mencionei aqui, mas nós voltaremos a ver no momento próprio. Artigo 916. O 847 trata da possibilidade de substituição do bem penhorado. Substituição do bem penhorado. Como no caso que eu indiquei, o cara, por um motivo sentimental, ele não quer perder o carro, que é uma herança tradicional na família. Ele apresenta um outro bem e pede a substituição. Tem outras hipóteses também, essa é uma delas. E uma outra garantia também visa assegurar o interesse do executado, nós veremos no momento próprio, é o 891, que trata da proibição da alienação do bem penhorado por preço vil.
Nós veremos o que é preço vil, tá? Vou fazer uma redução aqui, já dizendo que não é bem isso. Não é bem isso. Mas considerava-se preço vil aquele inferior à metade do valor da avaliação. Então o camarada tem uma fazenda lá penhorada, R$ 1 milhão. Ela pode ser alienada num leilão por qualquer valor que o juiz venha a dizer. Tá? O juiz que pode dizer. Se o juiz no edital disser que a fazenda de 1 milhão pode ser alienada por 400 mil, vai ser menos de 50%. Né? Mas pode, porque o juiz autorizou. E quando o juiz não autoriza, quando o juiz não prevê qual é o limite mínimo, aí é 50%. Tá? No código anterior era sempre 50%. No código atual, vou aprofundar muito nisso aqui, mas o código atual tem duas previsões. É o valor que o juiz indicar. Se o juiz nada indicar, o limite é 50%. Isso significa, então, que menos do que aquilo não pode ser alienado. Então, o juiz disse que por 400 mil pode alienar. O juiz vai fundamentar o motivo pelo qual ele entende aquilo. A parte pode recorrer, naturalmente. Mas em algum momento vai ser realizado o leilão. Se o juiz disse que 400 mil pode, e aí se vendeu por 450 mil, 400 mil, não foi preço vil. Porque preço vil é o abaixo do limite. Se o juiz nada falar, e até muitos não falam, segue o trâmite normal, é 50% do valor da alienação, do valor da avaliação. Então aquela fazenda avaliada em 1 milhão, ela não pode nunca ser vendida por 100 mil. Porque vai ser abaixo de 50%. Isso é uma proteção, não deixa de ser uma proteção, ao interesse do executado. Essa ponderação que o legislador faz, em alguns casos mais claramente, como no 916, é um direito do executado, como no 891, é um direito do executado de não ter o seu bem alienado por preço vil. Preço vil é aquele que é abaixo da limitação. A limitação pode ser estabelecida pelo juiz, no caso concreto, ou, se ele nada falar, a lei já está estabelecendo que o limite mínimo é 50% do valor. Mas nós voltaremos a esse preço vil no final da disciplina. Ele não deixa de ser uma decorrência desse princípio da menor onerosidade possível. Ok? Então, vimos aí a máxima efetividade da execução, a menor onerosidade possível e a leitura conjugada desses dois princípios. Vamos agora, meus amigos, tratar do último princípio da tutela executiva, que é um princípio muito importante. E é o princípio no qual nós devemos ter uma leitura atualizada e bem definida desse princípio. Eu nunca fui com a cara desse princípio. No código anterior, eu que desde sempre fui monitor de processo civil, sempre gostei muito de leitura sobre processo civil, essa limitação da atividade do Estado ao exercer jurisdição, todo tipo de coisa. Quando deparado com esse princípio, eu me lembro lá atrás, a primeira vez que eu li, eu falei, não faz sentido. Ele não faz sentido. E hoje em dia faz menos sentido ainda. Isso que eu quero que os senhores entendam. Por mim, ele já não existia mais, mas a doutrina continua tratando dele e eu quero que os senhores entendam. É o princípio do desfecho. Ué, o que foi isso que eu botei ali? Esse emoji aí, eu não fiz isso não, tá, gente? Não sei nem como é que faz. Agora foi. Aí, foi de novo. Então, já sei como é que faz esse emoji. É 8... é o 8 parênteses. Quem quiser fazer esse emoji aí, essa gracinha aí, é 8 parênteses. Igual eu fiz o 7 parênteses. Aí, o Yontov fez. Deixa eu botar 8 pontos. Ver se fica mais... Aí, 8 pontos. 8 parênteses dá esse emoji aí. Item 8. Oitavo princípio. Princípio do desfecho único. Qual é a ideia que se passa com esse desfecho único? O que os senhores têm que saber? É que como a satisfação, como a tutela executiva visa a satisfação do crédito, que já foi anteriormente afirmado, e como não há na execução, nós falamos sobre isso, não há na execução julgamento de mérito, não há julgamento de quem tem razão, quem não tem, isso não se faz na execução, a execução é voltada... Lembra da distinção que nós fizemos? Cognição como sendo uma tutela abstrata.
a execução como sendo uma tutela concreta. Lembra dessa distinção? A execução não julga, portanto, mérito. Já se entendeu lá atrás que na execução haveria um desfecho único. Não tem possibilidade, por exemplo, de procedência ou improcedência. Na execução, só tem um desfecho possível, desfecho único. Qual seria? A satisfação da execução. A satisfação da obrigação. Então, a execução só chegaria ao fim com a satisfação da execução. Isso que significava, é isso que se pretendia afirmar com esse tal desse princípio do desfecho único. Por que eu achei que ele nunca fazia sentido? Porque nos próprios livros tinha um outro princípio, que era o princípio da disponibilidade. Nós tratamos aqui do princípio da disponibilidade. E vimos que o artigo 775 prevê que pode livremente o exequente abrir mão da execução. Como conciliar o princípio da disponibilidade com o princípio do desfecho único? Como que se pode afirmar que a execução somente chega ao fim com a satisfação da obrigação, se nós admitimos que o exequente abra mão da satisfação? Então começou a execução. O exequente peticiona e fala assim: Excelência, me apaixonei pela executada. A única chance que eu tenho de ter algum êxito com essa jovem senhora é desistindo da execução. Então eu, Excelência, exequente, quero abrir mão da execução. Ou a executada fala com o juiz em relação ao executado, né? Excelência, a única chance que eu tenho com o gatão lá é abrindo mão da execução. Eu estou abrindo mão. O juiz pode falar assim: não, desfecho único. Pode continuar com o processo aí. Sinto muito, você que lute. Eu, o juiz, vou continuar. Pode? Não pode. O princípio da disponibilidade. Nós vimos que não precisa nem pedir para o exequente, para o executado. Não precisa nem pedir para o executado. Diferente do tutela cognitiva, né? Lá na cognição, você tem que perguntar para o réu se ele admite a desistência da ação. Por quê? Porque o réu pode ganhar, né? Como lá na cognição nós temos tanto a procedência como a improcedência, é direito do réu continuar com o processo para ele buscar a improcedência. Porque nós vimos, os senhores já viram isso no período próprio, e nós vimos nas aulas anteriores que é mais jogo para o réu a improcedência, sentença de improcedência do que o autor pediu. É melhor para o réu do que uma sentença sem resolução do mérito que extingue o processo pela desistência do autor. Por que o primeiro caso é melhor do que o segundo? Porque a sentença de improcedência faz coisa julgada material. Aquele autor que tomou na cabeça nunca mais vai poder discutir com aquele réu se o réu lhe deve ou não deve. Está afirmado pelo judiciário por uma sentença de improcedência transitada em julgado que eu não te devo. Nunca mais fale isso de mim. Agora, se o autor desistiu da ação e o réu embarcou, nada impede que o autor entre com uma outra ação, até mais fortalecida, né? Mais robusta. Talvez tenha sido até por isso que ele desistiu da primeira ação, que ele viu que na contestação do réu, daquele jeito o réu ia acabar ganhando. Ele pediu para desistir, o réu concordou, sentença sem resolução do mérito, coisa julgada meramente formal, ele pode entrar com outra ação. Pode. Então, lá na tutela cognitiva, o réu tem o que ganhar, juridicamente dizendo. O réu tem o que ganhar, que é a sentença de improcedência que faz coisa julgada material. Aqui na execução, o executado não tem o que ganhar. O máximo que o executado tem o que ganhar é não perder o seu bem. E quando o exequente pede a desistência, não é nem desistência, ele pede para extinguir o processo, ele desiste da execução, o executado não tem nada a perder. Como o executado não tem nada a perder, só tem a ganhar, ele vai permanecer com o bem, ele não vai ter nenhuma agressão ao seu patrimônio, não precisa nem da concordância dele. Então, como é que nós vamos defender o desfecho único? Já pensava isso lá atrás. Como defender o desfecho único se tem a disponibilidade? Aí, claro, a doutrina diz, olha, a disponibilidade é, na verdade, uma exceção ao desfecho único. Eu tenho muito problema em colocar único e falar que não é único. Mas sempre foi, sempre ficou. Nós tínhamos um desfecho único, que não era bem um único, por conta da disponibilidade. Passava, a gente fingia que estava bem. Eu nunca gostei, mas quem sou eu, né? Eu que durmo com as minhas inquietações. Agora, com o código atual, me parece que nós temos o dever de mudar isso. Por quê? E eu só trato, veja, eu estou o tempo todo batendo nesse princípio, né? Eu estou falando que não é desfecho único.
Mas não é desfecho único, não apenas pela disponibilidade. Não, ela continua. Nós tratamos dela, artigo 775. Mas nós temos um outro fenômeno, que é um tapa na cara do desfecho único. E esse outro fenômeno, que nós vamos falar melhor no momento próprio também, eu daqui a pouquinho vou colocar fim a esse encontro, que já estou preocupado com como é que está minha trupe lá embaixo, mas nós temos um outro fenômeno que é muito importante, que é a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. É algo importantíssimo. Vou colocar aqui para os senhores. Está no 921 e no 924. É uma novidade do Código 2015. Não tinha isso no Código anterior. Que é a possibilidade do processo de execução ser extinto pelo reconhecimento da prescrição. A prescrição, geralmente, ela fulmina a pretensão da parte interessada pela sua inação, né? Pela não atividade. Aquela ideia de que você não pode ficar com uma espada da justiça no pescoço do sujeito passivo a vida inteira. Então, a lei estabelece um prazo e, dentro desse prazo, o sujeito ativo, aqui o credor, ele tem que procurar fazer as vias para a implementação do seu direito, né? É essa mesma prescrição, é esse mesmo prazo que nós vamos aplicar aqui. Qual é o prazo da prescrição? É o direito processual que trata disso, né? O prazo prescricional, a própria prescrição é um instituto de direito material. Então, é o Código Civil que vai tratar disso, 200 qualquer coisa, 203, 204, 206, do CPC, que vai tratar dos prazos prescricionais. Os parágrafos lá do artigo 206, se não me engano agora, não sei se é 206, 203, do Código Civil. Mas é o Código Civil que trata da prescrição. Então, você tem que respeitar um prazo prescricional antes do exercício do direito de ação, tanto na tutela cognitiva quanto na tutela executiva. O STF tem uma súmula, já de longa data, súmula 300 qualquer coisa, agora não tenho aqui de cabeça qual é, que diz que a prescrição da tutela executiva é a mesma prescrição da tutela cognitiva, processo de conhecimento. Você imagina, vamos pegar aqui o exemplo, 5 anos, né? Prescrição mais tradicional de 5 anos. Tem que respeitar os 5 anos para entrar com a petição inicial lá na tutela cognitiva para fazer valer o seu direito, né? Se você passou de 5 anos, o juiz vai dizer que está prescrito, não é isso? Mas você não deixou passar de 5 anos. Sei lá, no ano seguinte você foi a juízo. O processo prosseguiu, veio a sentença. Sentença transitou em julgado. Não cabe mais recurso, está definitiva a questão. Você pode entrar com execução? Pode. Nós já até vimos que é no mesmo processo, não é? Processo sincrético. Você vai fazer valer o comando emergente de uma sentença. Você pode fazer isso a seu bel prazer? Não. Né? Lá no capítulo do Código Civil, e nós vimos aqui, os senhores viram no artigo 240 do CPC, 240 parágrafo 1º, a propositura da ação interrompe a prescrição. Então você foi a juízo lá, aquele prazo prescricional de 5 anos. Correu o fato. No ano seguinte do fato, você foi a juízo. Se você foi a juízo, interrompeu a prescrição. Não se fala em prescrição. Só que quando você recebe a tutela definitiva, volta a correr a prescrição. O que significa dizer isso? Você tem um prazo prescricional que é o mesmo. Só existe um prazo prescricional. O prazo, no nosso exemplo, é de 5 anos. Então você vai ter súmula 150, a Cássia nos trouxe. Valeu, isso mesmo, súmula 150 da STF. É o mesmo prazo prescricional. Então, se foi de 5 anos que você teve para entrar com a petição inicial lá atrás, você tem 5 anos a contar da sentença para requerer a execução. A fase do cumprimento de sentença. Ok? Entenderam isso? Isso é prescrição. Isso não é prescrição intercorrente. Isso é prescrição clássica. Súmula 150 do STF, obrigado, Cássia, diz que o sujeito ativo, o credor, tem o mesmo prazo do processo de conhecimento para dar início à fase executiva, processo de execução. A súmula, se não me engano, fala processo de execução. Nós vamos interpretar, atualizando para hoje em dia, ele tem o mesmo prazo da prescrição para dar início à fase executiva, ok? Isto não é prescrição intercorrente, isso é prescrição pura, clássica. Aí imagina que você foi a juízo, também você recebeu a sentença hoje, mês que vem você foi a juízo. Foi a juízo pedindo a execução. Há o que falar em prescrição? Não, não teve prescrição. Se no nosso exemplo a prescrição é de 5 anos, você tinha até 5 anos para requerer a execução. E você já requereu. E quando você começa, interrompe a prescrição, não é?
está interrompida sua prescrição. Aí o processo segue. O processo segue na fase de execução. E aí segue, você não consegue satisfazer seu crédito. A maior hipótese de você não conseguir satisfazer seu crédito é porque você não encontra bens do executado a serem penhorados. Então, quando você não tem como efetivar, se a nossa execução incide sobre o patrimônio, vimos isso na patrimonialidade, não é hipótese excepcional de prisão, é patrimonialidade clássica. Você só pode satisfazer o seu crédito pelo patrimônio do executado. Acontece que o executado não tem bens, ou pelo menos não tem bens penhoráveis. Ele tem um bem, é um bem de família. Você não vai conseguir penhorar. Nós veremos aqui na aula de empenhorabilidade. Você não consegue fazer o processo avançar, porque você só vai receber o dinheiro quando o Estado converter o bem do camarada em dinheiro. Mas ele só converte um bem em dinheiro quando tem esse ato aqui, que é o da penhora. Um ato importantíssimo no processo, na execução, do qual nós falaremos aqui, uma aula inteira para falar só de penhora. Só que você não consegue penhorar bens. Se você não penhorou, você não vai alienar, expropriar. Se você não expropriou, você não vai satisfazer, você não vai embolsar dinheiro. O que fazer, então? Vejam, no Código de 73, enquanto você não satisfazia o crédito, não acabava o processo. Ah, mas e o processo que não acha bens do executado? Ele é um processo ativo, ele continua em curso, porque nós tínhamos lá o desfecho único, cuja única exceção era a disponibilidade. Então, se o exequente não abrisse mão, aquele processo continuava. E às vezes, meus amigos, continuava que ninguém nem sabia que o processo existia mais. O exequente, esquece isso aí. O advogado deixa quieto. Passa de geração em geração e continua lá. O processo continua ativo. Era uma infinidade de processos, milhares / milhões de processos ativos. Eu não estou aqui em defesa do judiciário, não. Mas aquele CNJ em números, mais de 100 e tantos milhões de processos ativos, tem uma infinidade ali que era execução. Uma execução que o TJ do Rio de Janeiro teve que alugar um prédio inteiro para botar autos físicos de execução em curso. O processo você não colocava fim ao processo enquanto não satisfizesse, ou enquanto o exequente não desistisse dele, não dispunha da execução. O que nós temos de novo aqui, portanto? Justamente a prescrição intercorrente. Veja, o que é prescrição, os senhores sabem, né? E o que é intercorrente? Corta no meio. Intercorrente. No meio do curso. Então, não é uma prescrição que se conta lá no início. Não é uma prescrição que se conta no começo do procedimento. É uma prescrição, nós vamos ver qual é o momento, mas é uma prescrição que no meio do procedimento, a partir de um certo momento, que tem a ver com a penhora, o processo vai ter uma interrupção e você vai começar a contar o prazo prescricional. É isso que se chama prescrição intercorrente. Não é a prescrição no início, é a prescrição no meio, intercorrente, no meio do curso do procedimento. Ok? Dito tudo isso, para encaminhar para o final do nosso encontro, vamos ao 921. Ó, vou pegar tópico por tópico dele, tá? Ó, 921. Suspende-se a execução. Quando que suspende a execução? Tem várias hipóteses. O que nos importa é essa aqui. Inciso 3º. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Por quê? Porque o procedimento da execução, que nós veremos adiante, o procedimento da execução gira em torno da penhora. Você penhora para expropriar, para satisfazer. A satisfação é a entrega do dinheiro para o exequente. Você só entrega dinheiro para o exequente quando você transformou um bem do executado em dinheiro. Levou para o leilão a fazenda, como eu falei ainda há pouco. Só que você só pode levar para a expropriação se você antes penhorou. Então a penhora é um ato importantíssimo na execução. A execução só continua se tiver penhora. Nós veremos que um dos atributos da penhora é que a penhora serve como garantia da execução. Garantia de que a execução pode prosseguir e vai ter um resultado útil. Penhora é um ato importantíssimo. Se você não conseguir penhorar, se você não encontrar bens do executados para penhorar, primeira coisa, caput do 921 vai suspender o processo. Ok? Vai suspender a execução. Aí, olha o que o parágrafo 1º diz. Vamos ver parágrafo por parágrafo. Na hipótese do inciso 3º, que é esse caso que nos interessa, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual
se suspenderá a prescrição. Então, nesse prazo de 1 ano, a lei está te dando exequente, né? A lei está dando ao exequente, sem consequências nenhuma a título de prescrição, para que ele venha procurar bens do executado. Encontrou bens do executado, peticiona, o processo vai seguir como antes. Não encontrou bens do executado, o processo vai continuar suspenso, só que não mais com desconto da prescrição. Não vai ter mais a suspensão do prazo da prescrição. Significa dizer que de 1 ano em diante vai começar a contar o prazo prescricional. E se no prazo prescricional, que é a lei civil quem trata, o CPC só trata das consequências da prescrição. Ele não trata o que é a prescrição, ele não trata o prazo da prescrição. No nosso exemplo, ela é 5 anos, né? Então o juiz suspendeu o nosso processo. No primeiro ano, não acontece nada. Do 300º, 76º dia, o primeiro dia após 1 ano, vai começar a contar os 5 anos da prescrição. Então, no nosso exemplo, seria 1 ano mais 5 anos, que foi o nosso exemplo da prescrição. Então, de 6 anos após a suspensão, ocorreria a prescrição intercorrente. Veja, tem que ter o cuidado aqui que não é o próprio prazo do direito material. É 1 ano mais aquele prazo. Por quê? Porque o parágrafo 1º está dando ao exequente 1 ano além do prazo da lei civil. 1 ano a mais para ele procurar. Ok? Aí o resto fica mais fácil um pouco. Não tem muito o que falar nos outros parágrafos, não. Ó, parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado ou executado, ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Arquivamento dos autos é uma questão administrativa, que não importa para a gente aqui. Tá? Vai começar a contar o prazo da prescrição, parágrafo 1º diz, e o parágrafo 2º está dizendo para o juiz, não se preocupa. Se passar esse ano e não achou, tira esse processo do seu cartório. Manda ele para o arquivo, arquivamento dos autos. Mas é um processo ativo ainda, que está no arquivo. Não é arquivo definitivo, é o que se chama de arquivo provisório. Tá? Mas isso é uma questão burocrática, administrativa, que não importa para o jurisdicionado. Parágrafo 3º. Está acabando, são 5. Os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Vamos voltar. O juiz determinou a suspensão do processo, porque não encontrou bens do nosso executado. Nós achamos bens dele em 6 meses. Veja, os autos nem foram para o arquivo, porque vai para o arquivo depois de 1 ano. Nós encontramos bens do executado 6 meses. Você peticiona, vai seguir o processo. Encontrou bens do executado 3 anos. Então, 3 anos já passou 1 ano. Então, passado aquele 1 ano, ele vai para o arquivo, você vai peticionar igual, só vai demorar um pouquinho mais. Vai peticionar igual, o juiz vai buscar do arquivo provisório, vai transformar o processo em ativo e vai tocar pau no processo. Ok? É isso que está dizendo o parágrafo 3º. Aí, olha, o parágrafo 4º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, qual é o prazo do parágrafo 1º? Aquele 1 ano que a lei dá a mais. Sem manifestação do exequente, ou seja, sem o exequente falar que encontrou bens do executado, então vai continuar na mesma situação de inércia, né? Começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. É isso. É isso que é. Qual é o prazo? Veja que eu estou sempre dizendo, não é a lei processual que trata qual é o prazo. Você vai ter que descobrir qual é o prazo daquela questão. E é o mesmo prazo sempre. O mesmo prazo tem que observar para entrar com a ação cognitiva, é o mesmo prazo tem que observar para entrar com a ação executiva, súmula 150, é o mesmo prazo que você tem que observar para dar andamento ao processo suspenso. Pode ser de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, vai depender de cada caso. No nosso exemplo aqui, 5 anos. Então, superado 1 ano, você tem mais 5, ao total 6, para evitar a prescrição intercorrente. Como é que você evita? Peticionando. Que excelência, achei um Fusca dele quebrado. Já é alguma coisa. O processo vai seguir para executar aquele bem. Você mostra que você não está na inércia absoluta. E, por fim, o parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício, veja, passou o prazo, o sistema avisou o juiz, não precisa nem a parte pedir, ele mesmo coloca fim ao processo. O juiz vai reconhecer a prescrição de que trata o parágrafo 4º e extinguir o processo. Então, não é um desfecho único para o exequente.
Agora, o exequente que não consegue viabilizar a satisfação do seu crédito tem a prescrição intercorrente para dar na sua cabeça. Então, não sei como falar em desfecho único. E só para acabar aqui, vejam o que prevê o 924, inciso 5º. A gente encerra a aula tratando dele. Olha ele aí. Extingue-se a execução quando, inciso 5º, ocorrer a prescrição intercorrente. No que consiste a prescrição intercorrente? É o reconhecimento do prazo da prescrição, que gera a extinção da pretensão do exequente, mas não se dá pelo decurso inicial do prazo. Essa é a prescrição, ponto, parágrafo. Prescrição simples. A prescrição intercorrente é aquela que se dá no meio de um procedimento em curso. Inter, de meio, corrente de curso. Está corrente, está correndo. Prescrição intercorrente, portanto, é aquela que nos moldes do 921, inciso 3º, e os seus parágrafos, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente, começa a contar após a suspensão do processo provocada pela não localização de bens penhoráveis, pela não realização da penhora, de modo que o processo não pode prosseguir, o Estado do juiz não pode fazer nada se não tiver penhora. Se ele não faz nada, ele fica parado. E essa inércia antes não ocasionava em nada, o processo ficava ad eterno ativo. Lá na Procuradoria, tinha caso de dívidas, processo de 1940. Numa realidade que acabou de julgar um processo da época imperial ainda, não é de espantar ninguém. Não colocava fim. Agora começou a colocar fim em uma infinidade de processos no qual você não tem solução. Se o devedor, se não tem a possibilidade de satisfazer de outra forma que não o patrimônio do executado, e se o executado não tem patrimônio nenhum, com o passar do tempo, que tempo é esse? Prescrição intercorrente, a solução é colocar fim ao processo. Ok? Então, muito cuidado com esse princípio de desfecho único. Naturalmente, nós temos que falar da prescrição intercorrente, que é uma exceção ainda mais efetiva e ainda mais tangível, concreta, do que a disponibilidade. Ok? Bom, então está visto aí esse princípio do desfecho único, as suas exceções, especialmente a prescrição intercorrente, que é uma novidade relevantíssima do Código de 2015. Agora, meus amigos, para encerrar a aula, e aí não vai ser conteúdo não, eu tinha combinado com os senhores que eu ia fazer uma votação mínima para ter uma noção, e vai ser até o elo que eu vou colocar no nosso grupo lá para puxar a conversa. Aula de reposição. Os senhores preferem aula de reposição um sábado a definir ou uma segunda-feira após a última aula? Então, uma segunda-feira lá de dezembro seria uma além de quando termina o curso, que eu não lembro mais. Me digam aí para a gente encerrar esse encontro. Qual é a preferência dos senhores? Eu vou tentar achar aqui os senhores. Tentando achar os senhores no grupo. Ah, aqui. O CAN, segunda-feira, processo civil 4. Eu vou tirar uma foto, deixa eu ver ali. A maioria está preferindo, por enquanto, aula ao sábado. Mas não é para a gente definir isso agora, como eu lhes disse. Vai ser até um... Agora deu uma empatada, pelo visto. Ó, eu vou colocar isso no grupo e vai ser a forma de puxar assunto a respeito disso no grupo, porque pode ser que nem todos estejam aqui nesse encontro. Então, estou encerrando esse encontro dizendo que 13 pessoas preferem uma segunda-feira além do calendário, no horário nosso convencional. 12 pessoas, bem equiparado, preferem um sábado, a gente define qual vai ser o sábado, e 9 pessoas ainda não responderam. Tá? Isso aqui é apenas uma ideia geral. Na próxima segunda-feira a gente define isso. Eu vou ficando por aqui, vou encerrar aqui a gravação, interromper a gravação.